Olá para todos. Hoje eu vou deixar uma indicação de leitura bastante interessante aqui de um assunto que, infelizmente, muitas vezes não tem sido tocado seja em catequeses ou seja em homilias mesmo. E é um dos assuntos mais importantes a respeito daquilo que nós precisamos para ter um bom desenvolvimento espiritual na nossa vida, que é o combate ao pecado, né? E foi lançado recentemente esse livro aqui, chamado Os Sete Pecados Capitais, de um autor que eu não conhecia. Eu achei bastante interessante a abordagem dele. Chama-se Kevin Vost, onde, como diz aqui, é um guia tomista para derrotar o vício e o pecado, né? E nesse livro, não é muito grande, quase 200 páginas, ele aborda desde a história, né, digamos assim, dos sete pecados capitais ou dos pecados capitais, que já foram elencados em mais do que sete, desde a sua história ou desde as suas raízes bíblicas, digamos assim, as suas raízes escriturísticas, passando pelo desenvolvimento através dos pais da igreja, né? Ali por autores como Prudêncio, Evagrio Pontico, até chegar em São Gregório Magno, também São João Clímaco, que ele usa bastante no livro, até chegar em São Gregório Magno, Papa São Gregório Magno, que quase que terminou a estruturação dessa escala, né? Não é escala não, mas dessa lista de pecados, que são os sete pecados capitais, né? Então ele pega desde a história do desenvolvimento, né, ou da estruturação dessa lista, até chegar na segunda parte do livro, onde ele trata de cada pecado em específico. E o que é mais interessante e o que talvez torne esse livro muito precioso, e na minha opinião deveria ser um livro lido por todo católico e até talvez abordado ou usado em catequeses, ele mostra como que surge o pecado, né? A, as filhas, os filhos do pecado, digamos assim, né? O pecado capital, você pega um pecado capital e ele tem apêndices no livro, são tabelas onde ele mostra os resultados, digamos assim, né? Os filhos, né? O que brota de cada pecado, tá vendo? Eu achei bastante interessante aqui, né? Por exemplo, ele pega a ira aí, né? As filhas mortíferas da ira, por exemplo, aí contenda, inchaço da mente, insultos, algazarra, indignação, blasfêmia. Então, fazendo essa leitura desse livro, você consegue perceber nitidamente muito do que acontece, ou talvez tudo o que esteja acontecendo na sua vida, e como, eu estou falando em relação ao pecado, e como que esses pecados, muitas vezes, né, que despontam de certa forma, eles decorrem de um vício capital. Às vezes você sofre nós podemos sofrer de repente aí em relação a inchaço de mente, né, muitas preocupações, e você vai estudar, aí você percebe que isso tem ligação, por exemplo, lá com a ira, ou de repente você tem muito apego à vida presente e você percebe que isso pode ter ligação com a luxúria, né? Deixa eu ver outra coisa aqui. Ele também dá uns apêndices interessantes em relação aos vícios que estão interligados, e no final de cada capítulo que trata do vício em específico, ele usa uma abordagem tomista, e ele coloca as sete palavras que Cristo disse na cruz contrárias aos vícios, né? E isso ele pega de o autor ele extrai de uma pregação, de uma homilia do venerável Fulton Sheen, né? E é muito interessante esse livro para você fazer
realmente um exame de consciência, né? Ele vai lá em São João Clímaco, por exemplo, cujo a obra mais famosa talvez de São João Clímaco seja um livro chamado Escada do Céu, que eu tenho aqui também, onde ele, né, fazendo aquela analogia com a escada de Jacó, que é a escada da subida para Deus, né? E do autoconhecimento, do conhecimento interior, também existe uma certa escada para o vício, né? Que seria talvez uma escada descendente. Então, ele usa São João Clímaco, é, São Tomás de Aquino, o autor ele tem conhecimento da obra de São Tomás, ele usa uma abordagem tomista e muitos trechos ali são colocados de acordo com o ensinamento de São Tomás de Aquino, que é o ensinamento da igreja. Esse livro é muito interessante, como eu disse, seria muito interessante que fosse abordado em algumas catequeses. É uma coisa que se fala pouco, às vezes se fala de maneira rasa sobre os pecados capitais. E também para cada um de nós seria interessante esse livro para você fazer um autoexame. Realmente você ser levado a um aprofundamento daquelas coisas que estão brotando na sua vida e que podem não ser exatamente ali um vício, um pecado capital, um pecado mortal, algo que te separe totalmente de Deus, mas elencar ali as filhas, né, as coisas que brotam desses pecados para me perceber se realmente, isso aqui que eu faço no meu dia a dia, será que não é por causa de uma raiz que está nos 7 vícios? Muito provavelmente sim, né? Então, se você pegar os pecados mais leves, né, ou como se fosse assim o desdobramento dos pecados, você indo para trás, fazendo lá, né, voltando na raiz, você vai ver que em geral vai ter ligação com um dos pecados, um dos vícios capitais, né? Outra coisa que é importante esse livro, além de você de ajudar muito a fazer a sua análise de consciência, o seu exame de consciência para a confissão, né? Hoje em dia, esse livro mostra realmente como que nós estamos mergulhados numa sociedade que cultiva os vícios capitais, valoriza, estimula os vícios capitais, principalmente os vícios da preguiça, da gula, da luxúria e da avareza, que aí podia pegar aqui e colocar também da inveja e do orgulho, né? E como resultado disso você acaba indo para a ira. Então a nossa sociedade está mergulhada, ela está imersa no pecado. E nós como católicos, se nós desejamos ser fiéis, nós precisamos fazer uma autoanálise e perceber como que esses vícios estão impactando a nossa vida, né? Vício eu falo porque ele explica isso no livro. São disposições constantes, hábitos, né? Um bom hábito vira uma virtude, um mau hábito vira um vício. Então, se você cultivar o hábito de sempre sair, meu filho, trabalho, chego em casa, eu tiro meu sapatinho, eu vou lá para frente da televisão, eu quero saber de Netflix, igreja para mim é uma coisa só para domingo, quando eu vou, né? Final de semana é cervejinha com futebol, não me importo mais com a minha vida espiritual, né? Dá mais prazer eu comprar coisas do que eu ir à igreja. Então, meu filho, isso é um sinal evidente que você está sofrendo do vício, você está caindo no vício da preguiça, que talvez seja o mais assolador hoje, junto com a luxúria, de repente, e com a gula, né? Os vícios hoje eles parecem muito corporais, né? Eles se manifestam de forma muito corporal, né? Coisas, a gente quer coisas, a gente precisa comer coisas diferentes, a gente precisa se relacionar com pessoas diferentes, né? No sentido luxurioso, a gente precisa ter o melhor para o nosso prazer, ter o melhor celular, ter a melhor televisão, ter Netflix, TV a cabo, o videogame, né? Tudo isso aí, na verdade, são exteriorizações de vírus que estão no nosso interior, que são os pecados. Então, para resumir o vídeo aqui, que já está dando 10 minutos, e me ouvir falar por mais de 10 minutos é cansativo demais, chatíssimo, eu recomendo aqui, ó, os 7 pecados capitais,
né? Um livro bom e barato, pequeno, curtinho. Recomendo que você leia, devore esse livro e medite realmente em como o pecado capital é nocivo, é prejudicial, nos manda para o inferno. E espero que te ajude também na sua. E você vai perceber que vai te ajudar muito no seu exame de consciência. Né? Vai te ajudar muito a melhorar, como se diz, né? Como ele usa ali. Pegar aquela escada e começar a subi-la. Trilhar os degraus que nos levam a um aprofundamento e a uma amplitude, uma ampliação, um aprofundamento, uma elevação da nossa vida espiritual. Né? Eu deixo essa dica hoje e espero que você faça bom proveito dela. Ok? Um abraço para todos e Deus abençoe.